Olá a todos e todas. Eu sou Sebastião Benício da Costa Neto, sou psicólogo da Universidade Federal de Goiás e atuo no Hospital das Clínicas da IBSER e também sou professor adjunto 2 da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, na Escola de Ciências Sociais e da Saúde, particularmente ensino nos programas de graduação e pós-graduação em psicologia. O objeto deste vídeo, que está dividido em duas partes, é relatar alguns aspectos da minha experiência como psicólogo da saúde hospitalar e como que essas experiências me levaram ao campo da educação no contexto da saúde. Este vídeo particularmente está sendo produzido a pedido do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde do HC, IBSER, UFG, um diálogo que estabeleço por este meio com os residentes dos referidos programas. Gostaria de agradecer muitíssimo a professora Sandra Barbosa, que é a pessoa que fez o convite para que eu produzisse esse material, e professora Sandra é docente dos programas de residência, sobretudo voltados para o ensino dos psicólogos inseridos em tais programas. Inicialmente, esta parte 1 do vídeo, eu gostaria de destacar, sobretudo, quais são, em linhas gerais, as bases teóricas que conduzem ou conduziram, ou têm conduzido as minhas experiências no contexto da saúde e particularmente no contexto do hospital. Quero destacar que eu tenho uma compreensão biopsicossocial, é dentro deste paradigma que eu tenho trabalhado, e cada vez mais reconhecendo as contribuições que esse paradigma tem trazido ao contexto da compreensão da relação entre mente e corpo, sobretudo relacionado aos processos de saúde e de doença. E, apesar de eu trabalhar dentro desse paradigma, quero também conciliar-me e prestar o meu reconhecimento também ao modelo biomédico que tanto tem auxiliado ao avanço do contexto da saúde, das tecnologias na área da saúde. E acho imprescindível o diálogo entre estes dois paradigmas, entre o paradigma biopsicossocial e o paradigma biomédico. É importante estabelecer, dentro da minha compreensão e dentro de uma compreensão sistêmica, que a doença, esta manifestação corporal no substrato anatômico, bioquímico, corporal, a doença pode se manifestar, obviamente, em qualquer parte do corpo, mas nem sempre eu compreendo que a sua origem está apenas relacionado a essas alterações corporais. Temos já um conjunto de experiências, de compreensões e um conjunto de estudos mostrando o quanto que parte dessas patologias que são evidenciadas no corpo tem a ver, obviamente, com aspectos da forma de viver, das condições as mais diversas de vulnerabilidade, ou não, nos casos das pessoas que mantêm uma boa condição física da saúde. E, por outro lado, boas condições físicas da saúde, boas condições socioeconômicas e culturais necessariamente não significa linearmente que a pessoa terá boas condições, usando um termo mais geral, em saúde mental. O que quero dizer em relação a isso, que essa integridade, que essa capacidade, como nos ensinava já há muito tempo Ricardo Sebastiani, esse equilíbrio existente entre essas diversas dimensões é que dão, de fato, um maior status da condição de boa saúde ou uma saúde menos privilegiada, uma condição de saúde inferior para o indivíduo. Do ponto de vista teórico, eu me considero um psicólogo da saúde.
um psicólogo da saúde. Foi assim que eu tenho me pautado desde meados dos anos 80, quando eu me insiro pela primeira vez dentro de uma unidade hospitalar como um aspirante a estagiário dentro dessa unidade. E à medida que eu fui me inserindo no contexto hospitalar, eu fui tendo evidências ou leituras que me levaram a compreender a relação que existe entre a psicologia hospitalar, tal como eu conhecia em meados dos anos 80, com a psicologia da saúde, tal como veio posteriormente ser considerada ou denominada dentro do Brasil. E neste caminhar, o que nós vamos observando historicamente é que os aspectos psicológicos vão se inserindo no contexto da saúde, pelo menos por meio de grandes 3 terminologias, antes que apareceu a terminologia da psicologia hospitalar. A primeira delas é a medicina psicossomática, é um termo do final dos anos de 1800, na verdade a psicossomática é um termo do final dos anos de 1800, e que ela, pelo menos até a metade do século passado, teve uma marca psicanalítica muito forte. E a medicina psicossomática sempre se propôs a compreender os aspectos, as manifestações corporais a partir dos conflitos intrapsíquicos. Obviamente que após os anos 1940 e 1950, nós temos outras abordagens teóricas dentro da psicologia, também com uma leitura psicossomática, mostrando esta relação, essa aproximação entre a mente e o corpo, entre o psíquico e o somático. Posteriormente, a medicina psicossomática, nós encontramos na literatura internacional a psicologia médica, que já vai ser um olhar médico, sobretudo, um olhar também do corpo de enfermagem, para os problemas médicos a partir dos referenciais da psicologia. E, por fim, nós vamos ter ali, por volta de 1970, o início da chamada medicina comportamental, também já comprometida com uma visão, um paradigma biopsicossocial. A medicina comportamental, ela vai considerar que os fenômenos precisam ser vistos de uma forma multidimensional. Nesse aspecto, existem muitos elementos da medicina comportamental que são similares ou próximos do que veio a ser considerada a psicologia da saúde posteriormente. O que ocorreu ao longo de todo esse tempo? Muitos psicólogos da saúde, que foi então já denominado, já em 1978, né, essa especialidade surgiu em 1978, por meio da American Psychological Association, e os psicólogos da saúde, então, desde aquela época, já desenvolviam um conjunto de aspectos que a medicina comportamental também trouxe dentro do grupo que a constituía, mas os psicólogos não se viam nem identificados com o termo medicina, por isso houve a necessidade de trocar por saúde, que era mais genérico, e nem pelo termo comportamental, que também houve a necessidade de trocar pelo termo psicologia, que também é algo mais genérico. E nós temos aqui o conceito de psicologia da saúde, que eu me identifico absolutamente com ele, enquanto essa soma de contribuições profissionais, científicas e educativas específicas da psicologia, como uma disciplina para a promoção e manutenção da saúde, para a prevenção e tratamento de enfermidades, identificação dos correlatos etiológicos e diagnósticos da saúde e da enfermidade, bem como das disfunções associadas, além da melhoria do sistema sanitário e da formulação de uma política de saúde. Este conceito, para mim, é muito importante, porque é um conceito que indica que o psicólogo da saúde ele pode atuar em frentes as mais diversas e, eventualmente, ao longo da carreira de um psicólogo, que ele vai conseguir, eventualmente, ter experiências em todas essas áreas. E, a partir desse conceito, eu pude, então, me identificar enquanto disciplina, entendendo, primeiro, que todo psicólogo hospitalar é psicólogo da saúde, mas nem todo psicólogo da saúde é psicólogo hospitalar. Então, nós já tivemos aqui, por meio deste conceito, por isso que eu acho caro, importante, na minha formação pessoal,
porque ele me dá um norte que realmente não me obriga a escolher apenas uma área A, B ou C da psicologia, mas usar o que a psicologia científica tem de melhor enquanto teoria, enquanto técnica, enquanto articulação política, para que nós possamos reverter tudo isso para a manutenção da saúde das populações, a promoção da saúde das pessoas e das populações, e também para as intervenções naquele ponto do sistema de saúde onde a pessoa já busca cuidados já com uma situação de desprivilégio, a emergência do sintoma, o aparecimento, obviamente, das enfermidades. Então, eu diria que este conceito define bastante o que eu sou em termos de psicólogo hospitalar e, portanto, psicólogo da saúde. Gostaria de destacar que a psicologia hospitalar no Brasil, ela começa em 1950, como também Ricardo Werner Sebastiani já fez esse histórico, já publicou esse histórico, e ele identifica, na verdade, internacionalmente, é identificado a doutora Matilde Neder como a primeira psicóloga hospitalar brasileira e, muito possivelmente, a primeira psicóloga da saúde que nós temos conhecimento e temos a felicidade de conviver com ela até os dias de hoje. Em 2018, aqui na cidade de Goiânia, nós tivemos o privilégio de trazer Ricardo Werner Sebastiani, Matilde Neder e Heloísa Benevides de Carvalho Chiatoni, que foram as pessoas que mais contribuíram para a formação de um conjunto grande de especialistas em psicologia hospitalar em Goiânia. E aqui nós tivemos a graça de trazer, a honra de trazer estes colegas, estes amigos, e, sobretudo, esses grandes mestres que nos ensinaram e têm nos acompanhado, pelo menos desde o final de 1988, têm acompanhado a formação dos psicólogos goianos na área da psicologia hospitalar e, posteriormente, da psicologia da saúde hospitalar, que foi o termo mais genericamente designado no Brasil. E aqui nós temos um contexto onde esses profissionais puderam receber as nossas mais sinceras e afetivas homenagens, e ao lado o corpo de psicólogos, psicólogas da Universidade Federal de Goiás, do Hospital das Clínicas, que esteve à frente dessa homenagem, particularmente também na foto ao lado e um pouco atrás de Heloísa Benevides Chiatoni, quero destacar Ana Maria Caram Miranda, uma das primeiras psicólogas da saúde que nós conhecemos, tendo as suas atividades em Goiânia, possivelmente em Goiás, e ao lado Vanderlei de Paula Júnior, também psicólogo do Hospital Araújo Jorge. Então, este conjunto de profissionais que estão nesse slide, eles compartilham muito daquele conceito também de psicologia da saúde e compartilham bastante dos trabalhos e das preocupações e da própria construção da psicologia hospitalar em Goiânia e em Goiás de uma forma geral. E o que é importante destacar para término dessa primeira parte é que são psicólogos de diferentes orientações teóricas, e isso que é muito interessante no contexto da psicologia hospitalar, entendermos que nós temos psicólogos e psicólogas de contribuições as mais diversas, mas todas focadas na qualificação da assistência e no processo de humanização que deve ser contínua no contexto da saúde. Muito obrigado a vocês e continuamos.